Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente continuar falando um pouquinho sobre as séries de potências, né, como caso particular das séries de função, como tínhamos apresentado um pouquinho no último vídeo. Né? Então vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou, a ideia, tá? E darmos continuidade apresentando um pouco mais das propriedades das séries de potência, né? E entendendo sobretudo a ideia da convergência, do intervalo e do raio de convergência de uma série de potências, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, o nosso PowerPoint. Vamos lá. Então temos aqui. Bom, uma série de potências é uma série da forma somatório de Cn xn, né? Em que nós temos, portanto, potências de x multiplicadas aqui por algum coeficiente, tá? Notem que a diferença, né, conforme já havíamos dito, em relação às séries numéricas, é o fato de que o termo geral não é um número, mas sim uma potência de x, né, como disse, multiplicado por um coeficiente, esse sim numérico. Se abrirmos essa série, ela fica escrita dessa forma. Bom, a série, né, é então uma soma de uma infinidade de parcelas, cada uma dessas parcelas como sendo uma potência de x, o que a gente pode assimilar, de certa forma, com um polinômio, digamos assim, mas de grau infinito, né, com infinitos termos. E um exemplo que nós citamos anteriormente, né, foi a série obtida daquela forma geral, considerando-se todos os coeficientes Cn iguais a 1. Então a série seria Cn x elevado a n, né? Como consideramos o Cn igual a 1, ficou apenas somatório de n igual a 0 até infinito de 1 xn ou xn. Abrindo essa série, 1 mais x mais x2 mais x3 mais xn mais, né? E aí as infinitas parcelas, tá? Isso é uma série geométrica, né? Como havíamos falado, uma série geométrica de razão x. E a gente já sabe sobre as séries geométricas, né? Temos certeza de que elas convergem quando a razão, ou seja, quando x, está entre menos 1 e 1 e diverge caso contrário. Tá? Então essa série ela vai convergir para cada número x que eu colocar aqui, ó, que esteja entre menos 1 e 1. Por exemplo, se eu coloco x igual a 0, fica trivial, porque fica apenas o 1, né? Mas não apenas nesse caso. Se eu coloco x igual a meio, então eu tenho 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos e assim sucessivamente. A gente sabe que essa série, pessoal, essa série agora numérica, né, já que eu substituí o x por um número, ela converge não só para 1 meio, mas também para qualquer outro valor de x dentro desse intervalo. Né? Pode ser até o x igual a 0,99, tá certo? Está bem próximo do 1, mas é ligeiramente menor, né? E se eu fizer 1 mais 0,99 mais 0,99 ao quadrado, mais etc e tal, isso vai convergir. E mais, no caso das séries geométricas, a gente sabe exatamente para onde converge, né? Essa série converge para 1 sobre 1 menos x. Né? É sempre para o primeiro termo aqui, ó, dividido por 1 menos a razão. Então, isso converge para 1 sobre 1 menos x. Tá certo? De forma geral, você tem aqui somatório de n igual a 0 até infinito de Cn vezes x menos a elevado a n, como sendo uma série de potências. Tá? Então, aqui eu tenho uma série de potências, né, de forma geral. Tá? Essa série de potências é chamada de série de potências em x menos a, né, ou uma série centrada em a. Tá? Da mesma forma que fizemos com a série x elevado a n, né, a gente considera aqui, pessoal, que qualquer número elevado a zero seja 1, tá? Mesmo 0 elevado a zero, para que não crie nenhum tipo de exceção aqui com relação aos cálculos. Então, a gente sempre vai considerar que x elevado a zero é igual a 1. Mesmo 0 elevado a zero, nesse contexto, será considerado igual a 1. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer ter algum tipo de controle para saber quando é que uma série como essa, né, uma série de potências centrada em A, converge e quando é que uma série de potências centrada em A diverge. Observem, só chamando a atenção para isso, tá, pessoal, que o caso anterior é um caso particular, né, com A igual a zero. Se eu faço A igual a zero aqui, eu tenho exatamente Cn x elevado a n. Tá? Então aqui a gente está só expandindo um pouco o horizonte, né, permitindo que a série seja centrada em outros valores.
tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa série de potência, né? Já com o objetivo de entender sobre a convergência ou a divergência da série. E eu quero voltar no exemplo anterior só para fazer mais um adendo, né? No exemplo anterior a gente viu que o somatório de n igual a zero até infinito de xn é 1 mais x2 mais x3 mais x elevado a n, mais etc. E que isso converge para 1 sobre 1 menos x. Tá? Devia ter escrito aqui, me perdoem, mas é 1 sobre 1 menos x. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá? Que essa convergência ocorre para x entre menos 1 e 1. E aí eu queria mostrar isso para vocês do ponto de vista geométrico. Né? Como é que a gente faz para enxergar isso geometricamente? Então eu vou apresentar aqui para vocês uma outra tela, que é a tela que tem um programa que nós chamamos, né, o programa GeoGebra, é um programa free, inclusive, eu recomendo que seja utilizado para visualização. Nesse programa, eu já deixei aqui pré-desenhados, tá, esse gráfico verdinho, que é o gráfico da função 1 sobre 1 menos x, exatamente o resultado daquela série, tá, somatório de x elevado a n, né, com o domínio menos 1 até 1, ok? Então, de menos 1 até 1. Essa curva verdinha aqui, tá? E em seguida, pessoal, eu construí algumas das somas parciais da série. Então, eu chamei de F1, por exemplo, a soma das duas primeiras parcelas, de 1 até x, né? 1 mais x, também definido no intervalo menos 1 até 1. Esse gráfico vai ser representado, o gráfico dessa função F1, né? Está representado por essa reta azul aqui, ó. Como é uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Observem que essa reta, né, ela toca aqui no gráfico da função 1 sobre 1 menos x nesse ponto, né, mas fora desse ponto elas parecem bastante distantes, né, as duas funções, olha, os dois gráficos vão se distanciando aqui. Em seguida, pessoal, eu acrescentei mais uma parcela, então peguei 1 mais x2, somando as três primeiras parcelas. Vou listar aqui para vocês. Pronto, aparece esse gráfico em rosa aqui, ó. Como vocês podem ver, esse gráfico rosa já aproxima um pouco melhor o gráfico verde do que o azul, né, que era a primeira aproximação. Em seguida, fiz também a F3, soma de 1 mais x2 mais x3. Tá? Então, eu estou usando o índice aqui para marcar qual que é a potência, a última potência que eu tenho utilizado. Então, a F3 vai até o x ao cubo, ok? Temos esse gráfico alaranjado aqui, ó, que já fica mais próximo do gráfico correto, né, da função f, que é esse gráfico em verdinho. E, como última etapa aqui que eu me propus a fazer para mostrar para vocês, né, a F8, que seria de 1 mais x2 até x à oitava, também definida só no intervalo de menos 1 até 1. Vou fazê-la aparecer ali, ó, que é esse gráfico amarelinho aqui, ó, tá bom? Vocês podem perceber, pessoal, que o gráfico amarelo, ele fica muito próximo do gráfico verde, tá? Muito próximo. É claro que aqui ainda tem uma distorção, olha, né? Aqui ainda há uma diferença, mas daqui para cá já fica até difícil perceber a diferença entre os dois gráficos. Se a gente der um zoom aqui, essa diferença vai ficando mais clara, tá? Mas ainda assim eles são quase indistinguíveis, né? Ou seja, mostrando ali geometricamente para vocês que, de fato, à medida que a gente vai pegando cada vez mais parcelas dessa série, né, ou seja, tomando somas parciais com uma quantidade maior de parcelas, vai havendo uma convergência. Os gráficos dessas somas parciais vão aproximando do gráfico da função 1 sobre 1 menos x neste intervalo. Tá? Era isso que eu queria mostrar aqui geometricamente para vocês. E eu vou alterar já para a tela do nosso PowerPoint, tá bom? Então, vamos aqui pegar a tela do PowerPoint, tá aí. Voltando então, tá? Podemos definir, né, uma série de potência de forma geral como somatório de Cnx menos A elevado a n, ok? E a gente quer determinar critérios para saber quando é que essa série converge, né? Para quais valores de x essa série converge, para quais não. O exemplo que a gente fez, né, do somatório de x elevado a n já mostra que nem para todos os valores de x essa série vai convergir. Para alguns ela pode convergir, para outros não. Tá? O que a gente pode obter como resultado geral, pessoal, é o que está
expresso por esse teorema. Tá? Vamos considerar uma série de potências somatórias de n igual a zero até infinito de Cn x menos a elevado a n. Os Cn são os coeficientes, o A é o centro, né? Essa série é uma série de potências centrada em A, tá bom? E o teorema garante que só existem 3 possibilidades para a convergência dessa série de potências. Ou a série vai convergir apenas quando x é igual a A, ou seja, apenas no centro. E aí eu faço uma ressalva. Olha, observem, pessoal, que se x for igual a A, aqui vai dar A menos A, 0. 0 elevado a n é 0, multiplicado por Cn, 0. Essa série é uma série de parcelas todas nulas, ela sempre converge. Ou seja, toda série de potências, pessoal, converge pelo menos no seu centro, tá bom? Então, no centro não tem muita vantagem, porque a gente vai estar apenas somando zeros, né? O que nos interessa é que essa série convirja, pelo menos, em algum intervalinho fora do A, tá? Mas, infelizmente, há essa hipótese, né? Dependendo da série, ela só vai convergir no centro, o que não é muito interessante para a gente, mas é verdade. O caso oposto, né, o extremo oposto disso, é quando a série converge na reta toda, ou seja, para qualquer x que eu colocar aqui, ó, eu vou obter uma série numérica e essa série numérica converge. E o terceiro caso, que é o caso intermediário, que existe um raio R, né, um número positivo R, que vai ser chamado de raio, de tal forma que a série converge se o módulo de x menos a for menor que R e diverge fora disso. Aqui, olha, uma figura ilustrativa dessa situação. Se eu tenho essa terceira situação, né, ou seja, existe um número R para o qual a série converge se módulo de x menos a menor que R e diverge se módulo de x menos a maior que R, isso quer dizer que no intervalo de raio R centrado em A, esse aqui em rosa, a série converge, à direita ou à esquerda ela diverge, e nos extremos, aí a gente tem que olhar ponto a ponto, caso a caso, tá? Pode ser que convirja aqui e convirja lá, num caso, pode ser que divirja nos dois, né? Pode ser que convirja em um e divirja no outro, dependendo do caso, tá? Essa ideia de raio de convergência a gente vai levar, inclusive, para os outros dois casos, convencionando o seguinte: quando a série converge só no centro, né, ou seja, só se o x for A e as parcelas forem todas nulas que a série vai convergir, a gente vai dizer que o raio de convergência é 0. Tá? Se a série convergir na reta toda, vamos dizer que o raio de convergência é infinito. Natural isso, né? Ela converge na reta toda, não diverge em lugar nenhum, então esse R é infinito. E se a série convergir realmente num intervalo centrado em A, né, de raio finito, e fora dele ela diverge, então esse raio aqui vai ser o raio de convergência. Esse R aí vai ser o raio de convergência. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer este primeiro exemplo aqui, que é verificar para quais valores de x a série somatório de n igual a 1 até infinito de n fatorial x elevado a n é convergente. Percebam que aqui, olha, o centro da série é o zero, né? Aqui é x menos 0 elevado a n, então aquele a é zero. As potências são potências de x, né? Os coeficientes são Cn igual a n fatorial, tá bom? O termo geral da série é esse, a n igual a n fatorial xn. Vamos aplicar o teste da razão, tá? Supondo aqui que o x não seja zero, ok? Se o x for zero, o teste da razão não se aplica, porque a gente dividiria aqui por zero. Mas vamos lá. Vamos aplicar o teste da razão. O teste da razão pede para a gente fazer o limite, quando n tende a infinito, né, do módulo de an mais 1 sobre a n. Isso vai dar limite, quando n tende a infinito, de n mais 1 fatorial xn mais 1 dividido por n fatorial x elevado a n. Simplesmente calculamos o an mais 1, né, que é n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1, está aqui no numerador, e o denominador é só repetir o an. Então, n fatorial xn. A gente consegue fazer simplificações aqui, né? Eu posso cortar a potência xn com a x elevado a n mais 1, vai sobrar x, como está lá. O n mais 1 fatorial, a gente sabe que é n mais 1 vezes n fatorial, então o n fatorial corta, fica o n mais 1.
O n mais 1 é positivo, pode sair do módulo. Se n tender a infinito, olha, o n mais 1 vai tender a infinito. Se esse x não for zero, pessoal, se ele for qualquer número, né, o módulo dele vai ser positivo, multiplicado por uma quantidade que tende a infinito, isso tende a infinito também. O que, pelo teste da razão, significa que a série diverge. Aí a gente já pode concluir, olha, se o x não for zero, o teste da razão diz que o limite do an mais 1 sobre a n em módulo deu infinito, então a série diverge, ou seja, ela já diverge para todo x diferente de zero. E, novamente, como havíamos dito antes, toda série converge no seu centro, né? Então, se eu colocar x igual a zero, claro que a série converge, tá? Então, essa série converge no zero, que é o centro, e apenas no centro. Para qualquer outro x que você colocar, 0,1 que seja, somatório de n igual a 1 até infinito, de n fatorial vezes 0,1 elevado a n, diverge pelo teste da razão. Conclusão, só converge no zero, então a gente pode dizer que o raio de convergência é zero. Ok? Vamos a um próximo exemplo. Agora vamos tratar com essa série aí, ó, somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n, vezes n fatorial ao quadrado. Vou trocar aqui a tela para apresentar essas contas aqui para vocês, né? Na câmera. Então vamos lá. Só um minutinho aqui, pessoal, que a minha câmera está com um pequeno probleminha. Deixa eu resolvê-lo aqui. O pessoal deu um pequeno probleminha aqui na minha câmera, deixa eu voltar para cá. Tá, vamos fazer o seguinte, então eu vou encerrar o vídeo agora e no próximo vídeo eu começo com essa análise, tá? Dessa próxima série, tá bom? É isso, até o próximo vídeo então, não deixem de assistir, quem também não assistiu o primeiro vídeo, assista, é importante que vocês sigam aí a sequência dos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado!